São 8h31, a gente já está na linha aqui no TMC 360 com o senador Alessandro Vieira, relator do projeto antifacção que passou pela Câmara dos Deputados e chega agora ao Senado. Bom dia, senador. Muito obrigado por estar com a gente aqui no TMC 360. Senador, vamos direto ao ponto. O senhor pegou aí um presente de grego. Vai ter que arrumar um projeto que está cheio de problema, que teve 6 versões, governo reclamando a beça, tem a questão de legislação em cima de legislação. O que o senhor vai fazer, senador? Bom dia. Bom dia. A gente vai fazer o trabalho técnico de revisão do texto. A gente tem dialogado com o governo e a oposição, tendo cuidado de conversar também com o relator Derrite da Câmara, com o presidente Hugo Mota, porque no final do processo a gente quer entregar uma legislação que funcione, né? Acho que do mérito as coisas já estão assentadas, né, no centro do projeto. É um projeto de endurecimento penal. Ele endurece as penas, o processo, a execução da pena. Ele cria algumas ferramentas a mais de investigação. Essa é a base do projeto e com relação a isso não tem grandes discussões. A discussão que a gente tem é muito mais de financiamento da Polícia Federal, a redivisão dos fundos que foi proposta no projeto da Câmara dos Deputados. E aqui no Senado a gente já tem um forte consenso no sentido de que a Polícia Federal não pode perder nem um centavo de financiamento. E os pontos de eventual falha de técnica legislativa ou de inconstitucionalidade, quem vai fazer a revisão. Acho que essa é a grande coisa para a gente fazer aqui. Não vejo esse projeto como um projeto tão complexo como ficou parecendo pela forma conflituosa de tramitação na Câmara dos Deputados. Acho que aqui no Senado a gente vai conseguir tramitar isso com razoável tranquilidade. O senador falou em consenso, já há consenso, né? Falando especificamente sobre a Polícia Federal, mas a palavra consenso chama a atenção porque houve, de fato, um desgaste muito grande na tramitação na Câmara dos Deputados. Então, significa que a exploração política que afetou o projeto na Câmara, a gente não vai ver isso agora? A gente vai ver um trabalho focado no propósito do projeto de lei? É claro que a gente vive num colegiado, então cada um tem autonomia para falar e se portar como bem entender, mas o centro do trabalho, a condição do trabalho que cabe ao relator e aos presidentes será garantidamente técnica. Não tem por que você fazer palanque político nisso, né? Claro que a eleição está chegando, tem disputa de voto, mas a gente tem que entender que essa é uma demanda da sociedade muito consolidada, né? O brasileiro não aguenta mais uma sensação grave de insegurança, problemas causados por facções espalhadas pelo país inteiro, e precisa de respostas. Essas respostas passam por esse projeto, mas passam por outras coisas, que são muito mais ligadas à gestão e ao orçamento. Acho que sim, a gente vai conseguir, não mais do que 2 semanas, entregar um produto redondo, discutido também com os deputados, porque não há nenhum objetivo de desvalorizar o trabalho que foi feito. Acho que eles acertaram ao interpretar o sentimento da sociedade, mas talvez tenham errado em alguma coisa de forma. E o governo, eu tenho registrado isso, o governo também não conduziu bem o debate, né? O governo escolheu a linha de confronto logo após a indicação de um relator oposicionista, o que me parece desnecessário, né? Na democracia você tem que conversar com todo mundo, não só com seus aliados, e tem que fazer isso de uma forma proativa, técnica, focada no resultado, né? Acho que muita gente gastou energia pensando em voto e deixou de pensar no que o povo está precisando. Senador, de fato a gente percebe, né, a população brasileira está vendo claramente que há uma disputa por voto, que a eleição acontece em menos de 12 meses e obviamente isso virou um palanque. A gente vê também ao mesmo tempo tem uma CPI do narcotráfico coincidente, uma CPI só tem por objetivo na prática só criar lei. Então o senhor falou, a sociedade precisa de resposta, mas o senhor não acha que a resposta que a sociedade merece é um projeto mais bem elaborado, com mais calma? O senhor mesmo disse numa declaração, se não me engano foi ontem, que vai fazer uma revisão completa. Um projeto que chega ao Senado precisando de revisão completa, a impressão que a gente tem, e não é errada não, porque a gente viu aí 6 versões, foi feito nas coxas. A sociedade não precisa de um projeto feito nas coxas. O senhor não precisa de mais tempo para avaliar isso? Eu não acho que a sociedade também merece um projeto redondo, bacana, que vai durar, que não vai ser discutido daqui a um ano de novo, que não vai se sobrepor à lei das organizações criminosas, que não vai gerar problema jurídico depois. Não é o caso de dar uma freadinha, acalmar um pouquinho e dizer, olha, vamos arrumar isso aqui e vamos devolver um projeto que realmente a sociedade merece?
Eu acredito que é possível fazer esse trabalho nesse espaço de tempo reduzido, considerando que não são questões novas. A gente não está falando de grandes inovações, nem de textos revolucionários que surgiram ontem. São ideias que já estão postas há bastante tempo. Os ajustes de técnica legislativa não são complexos, porque, de fato, você tem talvez dois pontos mais questionáveis do ponto de vista de constitucionalidade, que é a exclusão do auxílio reclusão e a exclusão do direito de voto para faccionados e parentes faccionados, respectivamente. Isso aí talvez esbarre na Constituição, acredito. Já pedimos as notas técnicas, já consultamos o pessoal da área do direito constitucional para que a gente tenha lastro para convencer os colegas. E a questão do ajuste orçamentário de financiamento da Polícia Federal também não é uma coisa de alta complexidade. A gente não está falando da base de financiamento ou do total de financiamento. A gente está falando do pedaço, que é o referente a fundos decorrentes de leilão, de apreensão de bens do crime, que atualmente ficam com a União e que a Câmara dos Deputados fez uma divisão entre União e Estados. Como a gente parte da premissa de que não pode tirar R$1 do financiamento de nenhuma força policial, porque todas elas precisam de mais dinheiro, não de menos dinheiro, agora passa a ser uma discussão de fonte de financiamento. E não são valores alarmantes ou difíceis de achar no orçamento da União. A gente tem aprovado constantemente aqui orçamento para as coisas de muito menor relevo, como, por exemplo, um fundo eleitoral de quase R$5 bilhões. A gente aprovou agora para defesa e investimento um valor também bilionário. A gente tem o serviço da dívida, a gente tem as renúncias e a política de isenções fiscais, que é sempre a cada ano na faixa de R$700 bilhões. E a gente está falando de valores muitíssimo menores, alguma coisa como 0,0 alguma coisa. Então, quando a gente tira a temperatura politiqueira da discussão e a gente coloca o que é fato, o fato não é tão complexo não, a gente vai conseguir avançar, acredito eu. Posso estar sendo só um otimista e um realista esperançoso, mas o conhecimento do plenário das duas casas me aponta que não há dificuldade em aprovar um texto equilibrado. Senador, a gente precisa de otimistas, mas também realistas. É disso que a gente precisa agora, né? A gente precisa querer ver uma luz ao fim do túnel. A gente está falando de mudanças na legislação, né? Que tem como objetivo prático sufocar os líderes de facções criminosas. E aí, por consequência, né, conseguir desmantelar essas facções criminosas. Esse é o objetivo do projeto de lei antifacção, que agora tem outro nome, um nome complexo, longo. Como é que as pessoas vão ver na prática, no dia a dia, nas cidades, uma mudança na percepção, na sensação de insegurança, que é a grande preocupação da população hoje em dia? A mudança da lei ela vai garantir mais tempo de encarceramento. Essa é a grande consequência. A gente vai ter o faccionado, uma vez identificado e preso, custodiado por mais tempo, isolado por mais tempo. A grande consequência é essa. Você tem questões aí de novas ferramentas de investigação, infiltração, etc., mas isso não é tão visível para a população. E esse ponto, eu tenho feito esse alerta já no bojo da CPI, onde eu sou relator, tem impacto orçamentário severo, porque eu vou aumentar minha população carcerária significativamente num prazo de 2 anos, não mais que 3 anos, porque esses presos vão ficar muito mais tempo no regime fechado. Né? A aprovação da Câmara dos Deputados, que tem uma forte aderência aqui no Senado, é de aumento de pena e aumento do tempo no cumprimento fechado, né? Restrições para a progressão. Eu concordo com o mérito disso tudo, mas faço sempre o alerta de que custa dinheiro. O Brasil precisa entender. Defesa, segurança pública são atividades essenciais, mas que custam um valor significativo, e a gente tem que fazer esse ajuste orçamentário. Uma das pautas agora desses próximos dias é a reunião com o Ministério da Fazenda, com o ministro Fernando Haddad, que também tem falado sobre o tema, para poder ouvir dele quais são as restrições que ele aponta, porque algumas delas a gente não encontra mais no texto. Acho que o formato de tramitação com várias versões foi deixando arestas que não foram aparadas. Então ainda tem gente falando em tipificação como terrorismo, quando isso sumiu já na segunda versão do texto. Mudança de atribuições da Polícia Federal, isso sumiu lá pela terceira ou quarta versão. O que remanesceu como problema são assim, pontos de técnica legislativa, ou seja, essa mudança tem que ser no texto autônomo ou tem que ser inserida na lei de organizações criminosas. E o cuidado constitucional. Então a gente vai ouvir todo mundo, a gente já solicitou formalmente a manifestação de todos, para não ficar com essa troca de
de informações via Twitter ou via imprensa, isso não é produtivo. A gente vai ter uma audiência pública na semana que vem, também reunindo todos os interessados. E com essas informações todas na mesa, a gente constrói o texto e monta o consenso político. Senador, a gente sabe, a gente conhecendo a história do tráfico de drogas no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde a gente viu essa operação imensa no mês passado, a gente sabe que o bandido não está muito preocupado lá não se é 30 ou 40, que ele vai continuar cometendo o mesmo crime. Ele não vai largar a R15 dele porque aumentou de 30 para 40. A gente sabe que essas medidas podem até apagar o fogo lá na frente, mas a origem do incêndio não estamos combatendo. A gente está hoje no Dia da Consciência Negra, que fala muito sobre a desigualdade do Brasil. O que o Congresso, os políticos de maneira geral, e o senhor incluído, podem fazer para que a gente comece a resolver um problema que é muito maior, que o Brasil parou de discutir, que é dar educação para essas pessoas não irem para o tráfico, dar oportunidade para o cara trabalhar e achar que vale mais a pena trabalhar no emprego do que ter um trabalho com os traficantes que pagam 3 ou 4, 5 vezes mais do que o emprego. Então, o que o Congresso está fazendo ou pode fazer por isso, para a gente não ficar só apagando incêndio? São trabalhos que se complementam, né? Você tem um trabalho aí que é de construção de um Brasil mais justo, mais igualitário, aí são várias políticas, educação, assistência, e se você observar, o Brasil nos últimos anos tem aprovado legislação e orçamento intensivo para essas áreas. Nunca teve tanto dinheiro distribuído para a educação pública, nunca teve tanto dinheiro distribuído para assistência. A saúde também não pode reclamar de redução de gastos, a gente tem cada vez mais aumentado esse custeio. Mas você precisa fazer essa ocupação do Estado no viés social e, ao mesmo tempo, fazer a retomada de território pela força. Ninguém vai abrir mão de território dominado porque chegou uma UPA, porque chegou lá um CRAS, porque chegou lá um serviço social. Eles vão ter que ser retirados à força daquela área. É nesse viés que a legislação que está sendo discutida agora atua. A gente tem que fazer as coisas de forma complementar. E tem uma pesquisa recente muito interessante, a gente está trazendo o pessoal que fez isso, vinculado à CUFA, enfim, Central de Favelas, que aponta que a imensa maioria desses jovens que ingressam no crime, eles não ingressam por altos salários, altas remunerações. São valores compatíveis com 1 a 2 salários mínimos. Então, se eu aumento o custo dessa opção para ele, provavelmente eu reduzo a incidência, né? Tudo indica que o que eu tenho para fazer como Estado é aumentar o custo do crime, fazer ações incisivas nas fronteiras para aumentar o preço de droga e armas, a dificuldade de transporte, porque ninguém vai me dizer que chegam 10 toneladas por mês de entorpecentes para uma comunidade no centro do Rio de Janeiro e isso entra na mochila de alguém. É claro que não chega. Você tem um transporte articulado, você tem conivência, você tem corrupção. Quando a gente fala da CPI, a gente brigou para ter uma CPI, para poder fazer esse diagnóstico, que não é um diagnóstico feliz ou bonito. O retrato é feio. O Estado brasileiro falha por omissão e por corrupção há décadas no combate ao crime. E agora, se a gente vai começar uma trajetória de correção, a gente vai ter que mostrar todos esses problemas e atacar cada um deles, sem abrir mão, não dá para fazer escolhas. Olha, vamos cuidar só do social e vamos deixar a parte de confronto. Vai ter que ter confronto, infelizmente. A gente deixou chegar nesse estado. Tá certo, senador. Só para a gente concluir aqui, eu sei que o senhor tem muito trabalho pela frente como relator desse projeto no Senado. Explica para a gente, ficou uma dúvida no ar. Como é o nome dessa lei, afinal? O senhor falou que ela vai ser inserida na Lei de Organizações Criminosas. Que lei? É marco regulatório, é lei antifacção? Por favor, esclarece para a gente. Eu nunca dei bola para nome de lei, sabe? Eu sempre dei bola para conteúdo de lei. Então, para mim, tanto faz o nome que escolham dar, não vai ter importância nenhuma. É uma lei autônoma, porque ela tem pontos que são específicos dela, ela pode estar inserida num novo capítulo da Lei de Organizações Criminosas, que foi minha sugestão inicial ao DERIT. Pode estar no diploma próprio. O fundamental é que não tenha conflito de normas e não tenha brecha para nulidades. Esse é o estudo que a gente está fazendo do ponto de vista de técnica legislativa. E não é, repito, não é uma coisa, é o dia a dia do Congresso. Nós temos equipes muito bem qualificadas para fazer esse pente fino. E é importante ouvir a academia, a gente está convocando representação da OAB, da Advocacia Criminal, para checar esses pontos e entregar um produto robusto, efetivo, mas que não é a solução, não é bala de prata, porque não tem bala de prata em segurança pública. E o que eu tenho alertado o governo é que eu vejo um grande desperdício de energia com o governo disputando protagonismo legislativo, disputando nome de lei.
o governo já tem automaticamente o protagonismo na segurança pública, porque é o dono da gestão. Então, se o presidente Lula quiser abraçar a pauta, basta fazer investimento, ou, por exemplo, cumprir a promessa de campanha e criar um ministério específico. Sim. Não é mudando lei ou dando nome para a lei que eu vou fazer alguma coisa de concreto. Senador, muito obrigada pela entrevista, pelo seu tempo. A gente acabou de falar com o senador Alessandro Vieira, relator do projeto Antifacção no Senado, que vai ter um trabalho importante pela frente, um trabalho que o senador disse que deve durar cerca de 2 semanas, um trabalho de ajuste agora para que esse projeto depois siga para a sanção presidencial. Obrigada pelo seu tempo aqui na TMC. Obrigado, senador Alessandro Vieira. Olha, eu vou dizer só para terminar aqui, a sua calma me acalma. Que bom que o senhor está tendo calma para trabalhar esse projeto. Muito obrigado, senador. Bom trabalho. Até a próxima.